com a forma como gasta seu tempo de lazer. Este é um ponto que à primeira vista parece de pouca importância. Mas quanto mais vivo, mais me convenço de que merece a mais séria atenção. Ocupação honrosa e negócios lícitos são uma grande salvaguarda para a alma, e o tempo que é gasto com eles é comparativamente o tempo de menor perigo. O diabo acha difícil ser ouvido por um homem ocupado. Mas quando o trabalho do dia acaba e o tempo de lazer chega, então chega a hora da tentação. Não hesito em alertar todo homem que deseja viver uma vida cristã para ter muito cuidado com a forma como passa suas noites. A noite é o momento em que estamos naturalmente dispostos a relaxar após os trabalhos do dia. E a noite é o momento em que o cristão é muitas vezes tentado a deixar de lado sua armadura e, consequentemente, traz problemas para sua alma. Então, vem o diabo, e com o diabo o mundo. A noite é o momento em que o pobre homem é tentado a ir ao bar e cair em pecado. A noite é o momento em que o trabalhador muitas vezes fica sentado por horas, ouvindo e vendo coisas que não lhe fazem bem. A noite é o momento que as classes mais altas escolhem para dançar, jogar e coisas do tipo, e consequentemente nunca vão para a cama até tarde da noite. Se amarmos nossas almas e não nos tornarmos mundanos, deixe-nos ser cuidado com a forma como passamos nossas noites. Diga-me como um homem passa suas noites, e eu geralmente posso dizer qual é seu caráter. O verdadeiro cristão fará bem em estabelecer uma regra estabelecida de nunca desperdiçar suas noites. O que quer que os outros façam, que ele resolva sempre reservar um tempo para pensamentos calmos e tranquilos, para leitura da Bíblia e oração. A regra será difícil de manter. Pode trazer sobre ele a acusação de ser antissocial e excessivamente rigoroso. Que ele não se importe com isso. Qualquer coisa desse tipo é melhor do que horas habituais tardias em companhia, orações apressadas, leitura desleixada da Bíblia e uma consciência pesada. Mesmo que ele fique sozinho em sua igreja ou cidade, que ele não se afaste de sua regra. Ele se encontrará em minoria e será considerado um homem excêntrico, mas esta é a separação genuína das Escrituras. Aquele que deseja sair do mundo e se separar deve determinar firme e habitualmente não ser engolido e absorvido pelos negócios do mundo. O verdadeiro cristão se esforçará para cumprir seu dever em qualquer posição ou posto em que se encontre e fazê-lo bem. Seja estadista, comerciante, banqueiro, advogado, médico, comerciante ou fazendeiro, ele tentará fazer seu trabalho de modo que ninguém possa encontrar ocasião para falha nele. Mas ele não permitirá que isso fique entre ele e Cristo. Se ele perceber que seu negócio está começando a consumir seus domingos, sua leitura da Bíblia, seu tempo de oração particular e a trazer nuvens entre ele e o céu, ele dirá: afaste-se, há um limite, isso é o mais longe que você pode ir e não mais. Não posso vender minha alma por posição, fama ou ouro. Como Daniel, ele reservará tempo para a comunhão com Deus, seja qual for o custo. Ele negará qualquer coisa a si mesmo. Em vez de perder sua leitura da Bíblia e suas orações, em tudo isso, ele descobrirá que está quase sozinho. Muitos rirão dele e lhe dirão que se dão muito bem sem serem tão rigorosos e particulares. Ele não ouvirá, ele resolutamente manterá o mundo à distância, qualquer que seja a perda ou sacrifício presente que pareça implicar. Ele escolherá ser menos rico e próspero neste mundo do que não prosperar sobre sua alma. Ficar sozinho dessa maneira, ir contra os caminhos dos outros, requer imensa abnegação. Mas esta é a genuína separação bíblica. Aquele que deseja sair do mundo e ser separado, deve firmemente abster-se de todas as diversões e recreações que estão inseparavelmente conectadas com o pecado. Este é um assunto difícil de lidar, e eu o abordo com dor. Mas não acho que seria fiel a Cristo e fiel ao meu ofício como ministro se não falasse muito claramente sobre isso, ao considerar tal assunto como separação do mundo. Deixe-me então dizer honestamente que não consigo entender como alguém que faz qualquer pretensão ao cristianismo vital real pode se permitir assistir a corridas de cavalos e teatros. A consciência, sem dúvida, é uma coisa estranha, e cada homem deve julgar por si mesmo e usar sua liberdade. Um homem não vê mal em coisas que outro considera com aversão como más. Só posso dar minha própria opinião pelo que vale e implorar aos meus leitores que considerem seriamente o que digo, que olhar para cavalos correndo a toda velocidade é em si perfeitamente inofensivo. Nenhum homem sensato fingirá negar.
Que muitas peças, como as de Shakespeare, estão entre as melhores produções do intelecto humano é igualmente inegável, mas tudo isso está fora de questão. A questão é se as corridas de cavalos e os teatros, como são conduzidos, são totalmente perversos. Afirmo sem hesitação que são. Afirmo que a violação dos mandamentos de Deus acompanha tão invariavelmente a corrida e a peça que você não pode ir à diversão sem ajudar o pecado. Peço a todos os cristãos professos que se lembrem disso e tomem cuidado com o que fazem. Eu os advirto claramente que eles não têm o direito de fechar os olhos para fatos que toda pessoa inteligente conhece, pelo mero prazer de ver uma corrida de cavalos ou ouvir bons atores ou atrizes. Eu os advirto que eles não devem falar de separação do mundo, se puderem dar sua sanção a diversões que estão invariavelmente conectadas com jogos de azar, apostas, embriaguez e fornicação. Essas são as coisas que Deus julgará e que resultam em morte. Hebreus 13:4. Essas são palavras duras, mas não são verdadeiras. Pode parecer aos seus parentes e amigos muito rígido, rigoroso e estreito se você lhes disser que não pode ir às corridas ou ao teatro, cinema com eles. Mas devemos voltar aos primeiros princípios. O mundo é um perigo para a alma ou não? Devemos sair do mundo ou não? Essas são perguntas que só podem ser respondidas de uma maneira. Se amamos nossas almas, não devemos ter nada a ver com diversões que estão ligadas ao pecado. Nada menos que isso pode ser chamado desreparação genuína das escrituras do mundo. Gostaria de observar aqui que leitores inteligentes e atenciosos provavelmente observarão que, sob o título de diversões mundanas, não disse nada sobre dança e jogos de cartas. São assuntos delicados e difíceis, mas estou disposto a dar minha opinião, e ainda mais porque não falo deles sem experiência nos dias da minha juventude. Sobre dançar, ou ir a bailes, peço apenas aos cristãos que julguem a diversão por suas tendências e realizações. Dizer que há algo moralmente errado no mero ato corporal de dançar seria absurdo. Davi dançou diante da arca. Salomão disse, há um tempo para dançar. Eclesiastes 3:4. Assim como é natural para cordeiros e gatinhos brincarem, também parece natural para os jovens, em todo o mundo, pular ao som de uma música animada. Se a dança fosse adotada como mero exercício, se a dança acontecesse de madrugada e os homens dançassem apenas com homens e as mulheres com mulheres, seria desnecessário e absurdo se opor a isso. Mas todos sabem que não é isso que significa. Dança moderna, ir a bailes e danças. Esta é uma diversão que envolve horas muito tardias, vestimentas extravagantes e uma imensa quantidade de frivolidade, vaidade, ciúme, excitação doentia e conversa vã. Quem gostaria de ser encontrado em um salão de dança moderno quando o Senhor Jesus Cristo vier pela segunda vez? Quem que participou muito de bailes e danças, como eu mesmo fiz antes de saber melhor, pode negar que eles têm um efeito muito dissipador na mente, como o uso de drogas e a ingestão de bebidas alcoólicas no corpo. Não posso esconder minha opinião de que dançar e ir a bailes é uma dessas diversões mundanas que guerreiam contra a alma e que é mais sábio e melhor desistir. E quanto aos pais que incitam seus filhos e filhas, contra suas vontades e inclinações, a ir a bailes e danças, só posso dizer que eles estão assumindo uma responsabilidade muito perigosa e arriscando grande dano às almas de seus filhos. Sobre jogos de cartas e apostas, meu julgamento é bem parecido. Peço aos cristãos que julguem por suas tendências e consequências. Claro que seria um absurdo dizer que há maldade positiva em um jogo inocente de cartas, para diversão, e não por dinheiro. Conheci casos de idosos com hábitos corporais, letárgicos e enfermos, incapazes de trabalhar ou ler, para quem as cartas à noite eram realmente úteis para mantê-los longe da sonolência e preservar sua saúde. Mas é inútil fechar os olhos dos fatos. Se os pais começarem a jogar cartas na sala de estar, as crianças provavelmente jogarão cartas em seus quartos. E então vem toda uma série de males. Além disso, do simples jogo de cartas ao jogo desesperado, há apenas uma cadeia de etapas. Se os pais ensinam aos jovens que não há mal algum no primeiro passo, eles nunca devem se surpreender se passarem para o último. Dou esta opinião com muita desconfiança. Não reivindico infalibilidade. Que cada um seja persuadido em sua própria mente, mas considerando todas as coisas, é meu julgamento deliberado que o cristão que deseja manter sua alma reta e sair do mundo fará sabiamente não ter nada a ver com jogos de cartas. É um hábito que parece crescer tanto em algumas pessoas que se torna finalmente uma necessidade, e elas não conseguem viver sem ele.
Madame, disse Romain a uma senhora idosa que declarou que não conseguiria sem suas cartas. Madame, se for esse o caso, as cartas são seu Deus, e seu Deus é muito pobre. Certamente, em questões duvidosas como essas, é bom dar às nossas almas o benefício da dúvida e nos abster. Em relação aos esportes, admito que não é fácil estabelecer uma regra estrita. Não posso ir até o fim e dizer que galopar pelo país, ou atirar em perdizes ou fazões, ou pegar salmão ou truta, são em si ocupações positivamente pecaminosas e marcas distintas de um coração não convertido. Há muitas pessoas, eu sei, para que exercícios violentos ao ar livre e diversão completa da mente são necessidades absolutas para a preservação de sua saúde física e mental. Mas em todas essas questões, a questão principal é de grau. Depende muito da companhia em que os homens são jogados e da extensão em que a coisa é levada. O grande perigo está no excesso. É possível ser excessivo sobre caça e também sobre bebida. Somos ordenados nas Escrituras a ser moderados em todas as coisas, se quisermos ter sucesso na vida cristã. E aqueles que são viciados em esportes não devem esquecer esta regra. A questão, no entanto, é uma sobre a qual os cristãos devem ser cuidadosos ao expressar uma opinião e moderados em seus julgamentos. O homem que não sabe cavalgar, nem atirar, nem lançar uma mosca, dificilmente está qualificado para falar desapaixonadamente sobre tais assuntos. É um trabalho barato e fácil condenar outros por fazerem coisas que você não consegue fazer sozinho e é completamente incapaz de aproveitar. Uma coisa é perfeitamente certa: todo excesso ou indulgência é pecado. O homem que é totalmente absorvido em esportes e passa todos os seus anos de tal maneira que parece pensar que Deus o criou apenas para ser um animal de caça, tiro e pesca, é um homem que atualmente conhece muito pouco do cristianismo bíblico. Está escrito: onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Mateus 6:21. Aquele que deseja sair deles e se separar deve ser moderado no uso de recreações lícitas e inocentes. Nenhum cristão sensato jamais pensará em condenar todas as recreações. Em um mundo de trabalho e estresse como o que vivemos, o relaxamento ocasional é bom para todos. Corpo e mente requerem temporadas de ocupação mais leve e oportunidades de liberar o espírito elevado, especialmente quando são jovens. O exercício em si é uma necessidade positiva para a preservação da saúde mental e corporal. Não vejo mal algum em esportes de campo, remo, corrida e outras recreações atléticas. Não vejo defeito algum em quem joga xadrez e outros jogos de habilidade. Todos nós somos feitos de forma maravilhosa e temerosa. Não é de se admirar que o poeta diga: estranho que uma harpa de 1000 cordas mantenha-se afinada por tanto tempo. Qualquer coisa que fortaleça os nervos, o cérebro, a digestão, os pulmões e os músculos e nos torne mais aptos para a obra de Cristo, desde que não seja pecaminosa em si mesma, é uma bênção e deve ser usada com gratidão.